Uma nova geração de estadistas está a ser forjada. A pergunta é: quem se levantará? Estamos em um momento de oportunidade para restabelecer os fundamentos cristãos que tornaram este país grande. E estamos esperançosos e determinados a conquistá-lo pelo Rei e pela eternidade. Olá, sejam bem-vindos a mais uma apresentação nesta quarta-feira, 4 de junho de 2025. A graça do Senhor Jesus habite no nosso coração. Nós iremos dar continuidade. Na semana passada nós falamos sobre as tentativas que adventistas do sétimo dia na América estão fazendo para entrar em contato e debater com os mentores, os líderes do Projeto 2025, defensores do nacionalismo cristão que busca unir igreja e Estado, impor os ditames da igreja através da autoridade do Estado. E no vídeo passado que tratamos sobre isto, até o palestrante, o irmão James, pediu que nós orássemos e nos engajássemos neste momento para que a América desperte. A América desperte para o perigo que incorre. Eu quero aqui ler algumas passagens. Eu depois vou colocar aqui o debate que foi feito entre alguns adventistas do sétimo dia, defensores da verdade, com um defensor e líder do movimento que busca unir igreja e Estado, que busca restabelecer esta questão de autoridade religiosa no Estado, certo? E nós vamos ver o debate aqui, não irei traduzi-lo todo desta vez, vamos ver a metade. Pela graça de Deus, da próxima vez nós daremos continuidade. Mas eu quero ler apenas algumas passagens do Espírito de Profecia para contextualizar o porquê de todos estes debates atuais. Vejam aqui no livro Eventos Finais, estou lendo do próprio livro Eventos Finais, na página 111, Irmão White diz aqui: não ficar parado sem fazer nada. É nosso dever fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar o perigo que se aproxima. Sobre homens e mulheres de oração em todas as partes do país, recai a grande responsabilidade de pedir que Deus afaste essa nuvem do mal e conceda mais alguns anos de graça para trabalharmos para o Mestre. E mais adiante, ela diz aqui: combater as leis dominicais pela pena e pela voz, em que ela diz que não podemos trabalhar para agradar aos homens, que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa e pôr em execução medidas opressivas para levar ou compelir os seus semelhantes a observar o domingo como sábado, pois o domingo, o primeiro dia da semana, não é um dia para ser reverenciado. Nós vimos que houve um movimento dominical na década de 1880, e graças a Deus não aconteceu, mas estamos vendo o mesmo movimento agora sendo trazido na América. Vejam que a irmã White diz que o movimento dominical está abrindo caminho nas trevas, os líderes encobrem a verdadeira questão. E é nosso dever alertar as pessoas para que escapem desse grande perigo. Então vamos acompanhar o debate. Como eu disse, não vai ser tudo, vamos dividir em fases, para que não seja muito cansativo. Mas vamos iniciar com uma oração. Obrigado, Senhor, por estar conosco neste dia, porque o Senhor nos chamou. O Senhor nos deu a vontade de aprender mais. E nesta noite aqui estamos para continuar aprendendo e ouvindo, Pai, dos teus servos, como eles têm trabalhado em prol da sua obra. Pedimos que o Senhor nos ajude, que busquemos, Pai, destes argumentos, força para derrubar todas as ondas do mal, para derrubar, Senhor Deus, todos os movimentos falsos que buscam impor sua lei por meio da legislação civil. Ensina-nos, Senhor, a guardar sua lei por amor e ensinar as pessoas de coração a obedecê-la, pois assim, Senhor, a obra terminará. Cuida de nós, Pai, ao longo deste momento. Pedimos que o Senhor nos acompanhe. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos acompanhar. Estamos a mergulhar num dos tópicos mais controversos que agitam o mundo cristão hoje. A legislação da moralidade cristã e a linha que separa a igreja do Estado. Veja num vídeo recente, reagimos a um podcast com Jared Longshore,
Um homem cuja teologia parece promover uma ideologia em que a igreja se sobrepõe ao Estado. O apresentador do podcast, Lennox Kellinger, do New St. Andrews College, entrou em contato conosco. Ele alegou que podemos ter representado mal as suas opiniões. Assim, ao invés de especular, convidamos-lo a juntar-se a nós nesta discussão cara a cara, não editada, sem cortes, sem filtros, apenas um diálogo cru e honesto. Juntos, abordamos as grandes questões. Devem as nações impor os princípios cristãos pela lei? O domingo é sagrado por mandato divino ou uma tradição dos homens? E o que a Bíblia realmente diz sobre o reino de Cristo na Terra? Esta não é apenas uma conversa, é uma colisão de perspectivas de mundo. Preparem-se, vamos a isto. Para começar, nós queríamos conhecer-lhe um pouco melhor. Estávamos a perguntar-nos se sentiria confortável em partilhar sua denominação ou fé ou compreensão nesse sentido. Sim, isso é bom. Sim, então o meu passado eu sou nativo de África, cresci na África do Sul, mas sou nativo de um país chamado Zâmbia. Agora a viver nos Estados Unidos. Há vários anos estou no mundo da teologia e apologética cultural, escrevendo e falando sobre esses tipos de temas. É claro que sou um marido de uma mulher e pai de 3 filhos maravilhosos. E eu gosto da minha vocação nessas áreas. E agora estou a trabalhar para o New St. Andrews College, onde basicamente lidero alguns dos seus esforços de comunicações digitais e onde ainda escrevo para eles, crio todo tipo de conteúdo. E algum do conteúdo ao qual você reagiu é um dos meus projetos. Chama-se Of Flames and Crowns, que é, na verdade, um podcast sobre cultura e como tornar a cultura distintamente cristã. Portanto, isso é um pouco sobre mim. Lennox, podias repetir o nome desse podcast? Estou interessado. Chama-se Of Flames and Crowns. Ok, obrigado. E, portanto, peço desculpas, não percebi bem a denominação. Sim, claro. Então, sou um protestante reformado e cresci reformado. A minha denominação atual é Comunhão de Igrejas Evangélicas Reformadas, também conhecida como CRSC. Está bem? Então, é reformado. Entendo com isso que te identificas com um protestante, correto? Sim, está correto. Está bem? Então, queria perguntar-te primeiro, um pouco antes de mergulharmos no vídeo, queria entender a tua compreensão, porque mencionaste compreensões escatológicas, algumas diferenças que podemos ter. Para ti, o que significa ser um protestante? O que é que protestas? Sim, basicamente, o que protestamos como protestantes é a ideia de que Roma tem uma autoridade acima da Escritura, certo? Nós entendemos que Cristo é o único Senhor. Nós entendemos que Ele falou através da sua palavra e que a sua Escritura é infalível, isenta de erros e totalmente suficiente e autoritária. Assim, a palavra de Deus tem precedência sobre qualquer opinião humana, certo? E assim, na nossa compreensão como protestantes, estamos a rejeitar o que Roma tem frequentemente ensinado, onde o pontífice teria algum tipo de autoridade sobre todas as coisas, em vez de Cristo, em vez da palavra de Deus. Portanto, de uma forma básica, é isso que eu entenderia por ser protestante.
Então eu queria desenvolver isso rapidamente. Você acredita então, obviamente, você tem algumas preocupações sobre o pontífice. Você acredita com os reformadores que o Papa é o anticristo? Acho que ele é uma espécie de anticristo. Não acho que haja necessariamente uma única interpretação do que é o anticristo. Diria geralmente que o anticristo seria qualquer forma de idolatria ou alguma figura idólatra que submina a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Certo? Sabe, eu tenho aqui um documento apenas a passar por alguns dos reformadores e você sabe, posso ver aqui desde o século XIV com Dante, Walter, John Huss, Jerônimo, Martinho Lutero, Felipe Melanchthon, Andres, Jonah Funk e Billinger, William, Tyndale, John Cramer, John Bale, John Will, John Fox, John Knox, até João Calvino, associado à religião reformada. Todos identificaram o Papa como anticristo. Eu estava apenas curioso ao identificar-se como reformado. Discorda de todos os reformadores? Da posição deles? Não, na verdade, eu não discordo deles de todo. Acho que o Papa, nesse sentido, é uma espécie de anticristo, uma das muitas expressões do que o anticristo seria. Portanto, afirmo plenamente o que eles diriam sobre isso. Certo. E eu entendo que a sua contestação na altura e nesse contexto era mais profunda. E esse era o problema com o qual estavam a lidar de forma muito direta. Sim, e eles continuaram com isso durante centenas de anos. Quero dizer, foi algo por mais de 8 séculos. Podemos fornecer provas para você. Gostaria de fazer uma pergunta de clarificação, Lennox, se não te importas. Isto não é para ser antagonista, eu só quero entender. Parece que estás a dizer que uma definição contextual de anticristo na altura, no seu contexto, sim, ele era um anticristo, mas parece que estás a dizer que isso não se aplica especificamente hoje. Estou a entender mal? Eu diria que isso continua a ser uma questão que persiste até hoje, mas eu diria que podem existir vários tipos de anticristo. Para dar-lhe outro exemplo de algo que eu consideraria uma forma de anticristo, é a ideia de totalitarismo estatal, onde o Estado assume ser o árbitro da verdade e o árbitro de todo o conhecimento e busca opor-se à vontade de Deus. E eu penso que isso é um tipo de anticristo, mas eu digo isso também reconhecendo que ainda temos um problema com Roma. Eu acho que ainda temos um grande problema com o chefe da Igreja Católica, que é o Papa. E eu acho que isso deve ser rejeitado. E assim, esses anticristos, como eu diria, devem ser refutados. Portanto, isto de maneira nenhuma pretende diminuir o que muitos dos reformadores disseram, referindo-se ao Papa como anticristo, mas apenas para dizer que eu não limitava isso apenas ao Papa como anticristo. Certo. Então eu quero abrir isso um pouco mais. Talvez você possa nos contar um pouco sobre... você mencionou o nosso vídeo por ter distorcido a sua posição. Então, você poderia nos contar um pouco sobre isso? Sim, certamente. Primeiro, devo dizer que sinto-me muito grato pela sua disposição para ter esta conversa e até pela sua disposição para entrar nos detalhes daquela conversa específica. Penso que, de muitas formas, senti, embora e eu acho que a nossa posição foi mal interpretada, acho que pareceu que estávamos simplesmente a falar de uma ideia coerciva do Estado. Acho que
houve alguma suposição de que o que estávamos a tentar estabelecer era uma forma de eclesiocracia e não é a nossa posição. E temos algum tipo de ligação ao que os católicos romanos possam ter ensinado ao longo do tempo. Eu acho que nós rejeitaríamos isso de forma total. E nós somos protestantes reformados, acreditamos muito que Cristo é rei, e não de uma forma metafórica, mas numa realidade atual. Ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores sobre todo o cosmos. Ele é rei sobre todo o tempo. Ele é rei sobre as nações, ele é rei sobre absolutamente tudo. E, portanto, a nossa compreensão da lei de Deus é que esta é uma lei que é boa para a humanidade, é boa para o homem. Quando Adão foi colocado no jardim em Gênesis, mesmo assim lhe foi dada uma lei que essencialmente se resumia a não desobedecer a Deus, não comendo deste fruto. E enquanto Adão se mantivesse dentro desses limites, dos limites dessa lei, ele era livre para comer de qualquer árvore do jardim, para viver de maneira como foi criado para viver. Mas ao transgredir essa lei, ele perde essa liberdade e se torna escravizado a tudo que os nossos olhos desejam, que seja sua mulher, que seja uma serpente, ele se torna escravizado a tudo que adora. E ao longo das Escrituras, vê-se estes padrões consistentes de Deus ter dado ao homem uma lei para o seu próprio bem. Agora, como um protestante reformado, acredito que existem 3 usos da lei. Um dos usos da lei é meramente restringir o mal. Sem a lei, o homem não tem um quadro de referência para determinar o que deve fazer e o que deve restringir. Um segundo uso da lei é expor o pecado do homem. A lei atua, portanto, como um espelho para mostrar ao homem a sua necessidade de um Salvador, uma necessidade desesperada de um Salvador, e isso é articulado de forma muito clara em Romanos capítulo 7. E então, a terceira utilização da lei é como um modelo de amor. Quando Cristo estava a resumir a lei, ele estava basicamente a referir-se a ela em termos de amor. Amar a Deus com todo o teu coração, alma, mente e força, e amar o teu próximo como a ti mesmo. O que ele estava essencialmente a fazer era resumir os 10 mandamentos e a pegá-los em cada metade. A primeira metade dos 10 mandamentos fala sobre o nosso dever e o nosso amor por Deus, e a metade posterior dos 10 mandamentos fala sobre o nosso dever para com o próximo. Agora, ao considerar isso, o que Gerald Longshore e eu estávamos simplesmente a fazer era articular a importância da lei de Deus para a liberdade e o florescimento da humanidade, tendo todas essas coisas em mente. Assim, quando falamos sobre impor a lei de Deus, não estamos a pensar nisso em termos de algum tipo de, você sabe, apontar uma arma à cabeça de alguém, mas reconhecendo que esta lei é o fundamento sobre o qual a liberdade e o florescimento têm sido uma realidade desde o início. Para lhe dar um exemplo metafórico disto, se você tem alguém que ama e que tem intenções suicidas, pendurado à beira de uma ponte, nesse momento, a vontade e o desejo dele não são tão importantes quanto o seu dever de salvar a vida dele. E assim, quando falamos sobre impor a lei, estamos a fazê-lo para o bem do homem, e não tanto de uma maneira que interrompa o homem ou que o destrua, ou que nos faça orgulhosamente bater no peito em relação a outras pessoas.
Acreditamos profundamente que conquistamos o mundo através do Evangelho de Jesus Cristo e pela fé das pessoas em Jesus Cristo. Mas, como resultado da nossa fé em Jesus Cristo, somos chamados a obedecer a Cristo. E a sua lei é boa e perfeita e deve ser respeitada se quisermos ter comunhão com Ele, se quisermos ter liberdade e se quisermos experimentar a prosperidade. Assim, acho que essa é a nossa compreensão fundamental sobre o que entendemos acerca da lei. E para voltar à sua pergunta, sentimos que essa posição não foi representada de forma precisa. Acho que houve muita presunção em relação à nossa posição, em vez de um reconhecimento real das doutrinas que realmente defendemos. Tenho uma pergunta. Acreditamos algumas perguntas sobre isso. Sim, por favor. Então, se você acredita em tudo isso, até que ponto você acredita que a lei de Deus deveria ser ou poderia ser legislada nos Estados Unidos? Acho que foi legislado. Acredito, sim, que foi legislado nos Estados Unidos. Há um sentido em que toda lei é imposição em algum tipo de... Toda lei é imposição em algum tipo de moralidade. A questão não é se a moralidade será legislada. A questão é que tipo de moralidade será legislada. Em qualquer lugar do mundo, há sempre algum tipo de padrão ao qual as pessoas apelarão. Eu poderia intervir aqui por alguns segundos. Eu quero garantir desde o início que tenhamos todos os nossos termos claros para estarmos na mesma página, porque às vezes podemos usar um termo e você pode ter uma compreensão diferente dele do que eu, apenas por causa de, você sabe, educação, experiências passadas, esse tipo de coisa. Então, como você define moralidade ou valores morais? Tipo, de onde que isso vem? Quem legisla? Quem impõe isso? Que tipo? Explique-me sobre essa moralidade. Sim. Portanto, a moralidade tem a ver com a ideia da posição justa das pessoas perante Deus, seja individualmente ou culturalmente. Agora, é isso que a moralidade trata. E eu acho que a moralidade é exclusivamente determinada por Deus e somente por Deus. E Ele deu a sua lei, sabem? Tanto no nosso coração como por escrito. E esta é uma lei à qual devemos aderir. Assim, Deus é o arquiteto, o originador da moralidade como um reflexo do que Ele é, como sendo um Deus moral, um Deus que é justo. Portanto, essa seria a minha compreensão da moralidade. Portanto, se a moralidade é exclusivamente de Deus, como pode o Estado impor isso? Sim. Então eu diria que isto, para voltar um pouco atrás, precisamos reconhecer que Cristo é Rei. E eu acho que isso é algo importante para sublinhar antes de tudo. Cristo é Rei. E Ele reina sobre tudo. O que significa que a sua palavra se aplica a todas as coisas. A sua palavra consiste na sua lei, que também deve aplicar-se a todas as coisas. E assim, na nossa compreensão disto, reconhecemos que isto é algo que deve ser implementado em diferentes áreas da vida. Então, eu acredito que Cristo nos deu, diria de forma fundamental, 4 tipos de governos. Algumas pessoas dirão 3, outras dirão 4. Mas eu diria que há a autogovernação como uma realidade. Acho que a governação familiar é uma realidade. Acho que a governação eclesiástica é uma realidade. E a governação estatal é uma realidade. E a cada um são dadas as suas próprias funções únicas.
A autogovernação é apenas a ordem de amar a Deus, de sermos autocontrolados, exercermos os frutos do Espírito, de governar-nos bem. À esfera da família, Deus deu as responsabilidades distintas de saúde, educação e bem-estar. Este é o padrão que vemos nas Escrituras. Quando vemos a saúde, a educação e o bem-estar a serem articulados, é frequentemente no contexto familiar, e essa é uma verdadeira governação que Deus estabeleceu. O outro governo lá é a igreja, e claro, a igreja tem as chaves do reino, por assim dizer. É o pilar e fundamento da verdade na sociedade. É aqui que as pessoas aprendem e as pessoas que pertencem a Deus se reúnem para entender quem é Deus, o que a sua palavra diz, e então seguir em frente e ser sal e luz. Assim, há um sentido em que a igreja é realmente a consciência moral em qualquer sociedade. Esse é o papel distinto. Mas eu diria o Estado. O Estado tem a responsabilidade de presidir a justiça, que significa punir o que é mau e proteger o que é bom. E claro, o Estado não determina o que é bom e mau. Somente Deus determina essas coisas. E o Estado não deve transgredir os outros domínios e distinções que Deus estabeleceu. Portanto, o Estado não deve presidir a educação. Por exemplo, o Estado não deve, mesmo de certa forma, ditar como o culto deve ser realizado, certo? Então, por exemplo, os mandatos da Covid foram terríveis. Isso foi o Estado a impor-se de uma maneira que não deveria. O seu domínio é a justiça sendo definida como punir o que é mau e proteger o que é bom em referência à lei de Deus. Especificamente, isto está a usar a lei moral. Acho que isso significa que o Estado pune as pessoas que roubam, o Estado protege o casamento através da legislação. Acho que significa que o Estado pune o homicídio, certo? E eu acho que sou um firme crente na pena de morte, por exemplo, nesse aspecto. E estas coisas que o Estado deve fazer. Mas eu sublinharia isto também. Algumas pessoas poderiam então argumentar que, bem, talvez o Estado seja relevante apenas para aplicar a segunda tabela da lei. Mas aqui está a questão. Não se pode realmente entender ou aplicar a segunda tábua da lei se primeiro não se tiver um acerto de contas com a primeira tábua da lei. Se não há Deus a quem toda adoração deve ser prestada, e a Ele só, então nada mais faz sentido. Se há algum outro Deus além do próprio Deus, então, que padrão estamos realmente a usar para determinar o que é homicídio? Porque deve ser punido e como deve ser punido? Ou roubo? E você pode seguir essa linha. Assim, eu penso que a primeira tábua da lei nos orienta para Deus e organiza a nossa adoração de forma correta. E eu penso que a segunda tábua da lei é uma expressão de como e quando a nossa adoração está ordenada de forma correta, para que assim possamos ser de bem para o nosso próximo. Então, é assim que eu diria. Então, Lennox, tu não terias problema em legislar e impor leis azuis, por exemplo? Acho que há uma maneira de ver que isto é algo que realmente aconteceu há muito tempo. Portanto, absolutamente diria que sim. E claro, gostaria de definir o que são leis azuis aqui. Apenas
para ter a certeza de que estamos na mesma página. Ao referir-se às leis de Jesus, está a falar basicamente das leis de domingo, se não estou em erro. A ideia de que há um dia em que devemos descansar e adorar Deus como um dia santo e distinto dos outros dias. Estou correto? A nível federal, então você seria a favor, por exemplo, de uma lei federal para fechar tudo aos domingos nesse sentido? Eu diria que não sou exatamente contra esse tipo de coisa, mas, mais uma vez, gostaria de enfatizar que é uma forma pela qual todos os governos que Deus nos dá devem reconhecer essa lei e aplicá-la de acordo. Portanto, acho que os chefes de família devem aplicar isso. Acho que os chefes de igrejas também devem aplicar isso. E sim, acho que o Estado também deve aplicar isso. Se me permitem esclarecer um dos seus pontos, sim. Você disse que a igreja detém as chaves, basicamente, do reino, certo? E a igreja é, de certa forma, o que estabelece. Mas o que acontece é que no protestantismo, como certamente você está ciente, você sabe quantos milhares de protestantes diferentes, quero dizer, você tem batistas, presbiterianos, você sabe, a lista continua. Então, quem exatamente é a igreja? Novamente, eu volto às definições que eu acho serem importantes. Como você define quem é a igreja? Quem tem a palavra? Porque se você entrar nos detalhes, vai haver desentendimentos por lá. Sim, claro. Eu acho que a igreja, de forma muito simples, são pessoas que se reuniram para afirmar as verdades centrais da Bíblia. Eu penso que um dos credos a que me referiria mais diretamente seria o credo dos apóstolos. Qualquer pessoa que possa afirmar os ensinamentos do credo dos apóstolos, eu acho que deve ser considerada cristã. E qualquer um que possa afirmar isso, eu acho que deveria ser considerado parte da igreja, independentemente da distinção denominacional. Eu penso que há certas verdades centrais que têm que ser realidade. Acho que tem de haver uma compreensão acerca de quem é Deus, como Rei soberano, como governante de todas as coisas, o fato de que Deus é uma entidade, uma única entidade, um ser, e que Ele é também três em um. Ele existe como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, distintos e ainda assim unificados, uma entidade, um Deus, e reconhecendo principalmente, especialmente com muitos dos debates que aconteceram na história, que Cristo é Deus, não como Deus, nem sequer meramente igual a Deus, mas o fato de que Ele é Deus. E por isso, sublinhando isso, e cada pessoa distinta da Trindade e também o seu trabalho. Portanto, eu acho que qualquer um que afirmasse essas distintivas deveria ser considerado um cristão. E por virtude de serem considerados cristãos, seriam considerados o povo reunido de Deus, eclésia, o povo reunido de Deus. Eu tinha algumas coisas que queria esclarecer consigo, mas uma vez, obrigado por estar disposto a vir e dialogar conosco. Claro, não, obrigado. Você disse, e esclareça se estou errado, não quero pôr palavras na sua boca de forma alguma, mas que havia um dever de impor a lei, certo? Pode dar-me um exemplo bíblico para isso? Sim, eu penso que, de novo, está gravado ao longo da Bíblia, certo? Começa então na criação, com Deus a dar uma lei a Adão.
Isso é colocado mais uma vez de forma muito profunda na lei que Deus dá a Moisés. E vê-se iterações diferentes disso até mesmo no Novo Testamento, como Paulo, por exemplo, exigiria certas coisas das pessoas. Na verdade, mesmo antes de chegarmos a Paulo, Jesus Cristo a sublinhar o fato de que ele não veio abolir a lei, mas veio essencialmente cumpri-la. Ele ainda propõe o fato de que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ele propõe o fato de que devemos amar a Deus com todo o nosso coração, alma, mente e força, e amar o próximo como a nós mesmos. Assim, é como ele colocou isso na íntegra. E assim como você vê a lei nesse sentido, é inevitável, mas há algumas passagens que posso mencionar aqui de forma muito específica. Se a sua pergunta está relacionada ao Estado, posso referir-me a Romanos capítulo 13. Podemos puxar isso, a minha Bíblia. Romanos capítulo 13, eu acho que isso nos dá um exemplo muito claro do que o Estado é para. E eu vou ler da versão standard inglesa aqui. E diz o seguinte: cada pessoa esteja sujeita às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram instituídas por Deus. Portanto, quem resiste às autoridades, resiste ao que Deus designou, e aqueles que resistem incorrerão em juízo, pois os governantes não são um terror à boa conduta, mas à má. Terias medo daquele que está na autoridade? Então faz o que é bom, e receberás a sua aprovação, pois ele é o servo de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, tenha medo, pois ele não porta a espada em vão, pois ele é o servo de Deus, um vingador que executa a ira de Deus sobre o malfeitor. Portanto, você pode ver essa terminologia moral lá, uma referência à lei. Portanto, este é o versículo 5, portanto, é necessário que se esteja sujeito, não apenas para evitar a ira de Deus, mas também por causa da consciência. Porque por isso também pagam impostos, pois os governantes são ministros de Deus, dedicando-se precisamente a isso, certo? E isso continua. E claro, como o restante da passagem é incrível, porque aqui começa a falar sobre o papel do Estado e o fato de que Deus nos deu o Estado como um ministro da justiça. Essa é a terminologia aqui. Mas então continua a falar sobre a necessidade de amar uns aos outros, certo? Portanto, sempre que ouvir esta terminologia em termos de crime e de bem e mal, esses são essencialmente termos morais. Umas questões relacionadas com a lei são fundamentalmente questões de moralidade. Mas quando... Sim, vá em frente. Peço desculpas por interromper-te aqui, não quero interromper-te. Podemos passar para Mateus 22? Sim. Romanos 13, temos de lembrar o contexto aqui. Na altura, a autoridade governante teria sido o Império Romano, quando Paulo está a escrever isso. E assim, eu acho interessante em Romanos 13, onde ele começa a discussão sobre tributo, é quando o próprio sermão de Cristo, em Mateus 22, com a moeda. E Mateus pega esta moeda porque os fariseus estavam tentando apanhá-lo e enredá-lo nas suas palavras. E ele deixa isso muito claro. Ele diz: de quem é esta inscrição sobre a moeda? Render a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E este tem sido um princípio ao qual os protestantes têm recorrido há muito tempo, em matérias de liberdade religiosa, reconhecendo que o princípio de Cristo aqui afirmava que o Estado tinha uma autoridade para governar em matérias civis
em questões civis. E no dicionário de Webster, civil era definido como a relação entre um homem e outro homem ou um Estado, certo? Mas em matérias de moralidade, os Estados Unidos não são construídos sobre um governo moral, somos construídos sobre um governo civil. Mas como você pode separar a moralidade das realidades civis? Em que se baseia o seu direito civil, se não na moralidade? A única, e aqui está o problema, está na nova aliança em Hebreus 8. A lei de Cristo está escrita nos nossos corações. Não existe consciência de nenhum homem nesta nação inteira que o Estado possa ler e invadir. A única coisa que o Estado tem alguma autoridade externa para fazer, ou alguma capacidade de fazer, é observar o comportamento exterior, comportamento civil. Eles não podem, ninguém pode ler a mente de um homem. Portanto, Cristo deixou muito claro que na inscrição de quem era o nome, quando se fala sobre assuntos que dizem respeito a Deus, quando se fala sobre coisas como Lei Jesus, por exemplo, que tem a inscrição ou o nome de Deus, não cabe a César legislar sobre isso. E eu diria ainda que, se formos à primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 2, há este princípio de que, mesmo dentro da igreja, a coerção não deveria ser algo que fosse administrado ou envolvido com os ministros. E ainda mais, em 1 Coríntios 5, vê-se onde Paulo realmente faz uma distinção sobre julgar aqueles que estão na igreja. Mas ele lava as mãos em relação aos de fora da igreja. Que tenho eu em julgar os de fora? Assim, qualquer ministro que tenta julgar aqueles de fora da igreja e usa a autoridade civil para fazê-lo, remete aos mesmos princípios que o catolicismo romano usou na Idade Média e na Inquisição. E posso acrescentar a isso a posição de J. Jared Longshore sobre um teste para cargos civis, especificamente por parte do governo eclesiástico para alguém que supostamente está na igreja, é na realidade um argumento de que os mesmos princípios sobre os quais o catolicismo se baseia, tendo um governante eclesiástico que possui as chaves do reino, mas não ninguém mais. Além disso, é uma violação do artigo 6 da Constituição ao estabelecer e impor um teste religioso para o cargo. Assim, podemos ver bem aqui que ele está a apelar aos mesmos princípios que estabeleceram a Inquisição ao juntar a igreja com o Estado. E, como sabem, na profecia bíblica podemos ir a Apocalipse 17, onde vimos, e os protestantes durante séculos reconheceram, que esta mulher, representante da igreja romana, que montou a besta, unindo assim a igreja e o Estado, está até refletido na bandeira do Vaticano, onde se encontram as chaves prateada e dourada do poder civil e temporal, que estão ligadas por um cordão vermelho de unidade. Portanto, ir e apelar à unificação da igreja e do Estado dessa forma e seguir nessa direção é um regresso aos princípios papais. Ok? Então, quanto a isso, não é nada do que eu acredito. Tudo que você articulou não é o que eu acredito. Não me atrevo a falar por ele de maneira autoritária, mas sei com certeza que isto não é o que Longshore acredita também. Para voltar a algumas das coisas que você citou, você usou o capítulo 22 de Mateus. E, claro, a cena, você conhece a cena muito bem. Tibério é o imperador nesta época, e um denário tinha a sua imagem na época. E Cristo pergunta, em relação à questão se deveriam pagar impostos a César, Cristo diz, bem, você sabe, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora isto é uma coisa importante porque Cristo primeiro faz a pergunta, de quem é a imagem nesta moeda? Em outras palavras, há uma ligação direta entre a imagem que está em algo
e o que deve ser dado à pessoa cuja imagem está. Agora, Cristo diz, dai a César o que é de César, certo? Portanto, como este denário tem a imagem de Tibério, dê-lhe o que é dele, pague os impostos dele, mas, e é por isso que ele acaba desta forma, dai a Deus o que é de Deus, certo? Em outras palavras, todos aqueles que são feitos à imagem de Deus devem ser devolvidos a Deus. Mas muitas vezes as pessoas realmente param aqui, porque aqui está a outra pergunta. De que imagem é feito César? Certo? Ele é feito à imagem de Deus, o que significa que até César deve ser subserviente a Cristo e apenas a Cristo. A razão pela qual a igreja primitiva sofreu em Roma na época não é porque as pessoas não conseguiam suportar a ideia de outro Deus. É o fato de que este Deus em que os cristãos acreditavam era um Deus que efetivamente aniquilava a posição do imperador como uma forma de divindade nas suas mentes. E é por isso que uma declaração como esta tinha ramificações políticas incríveis. Outro texto que você apontou foi Pedro. E eu quero ler aqui 1 Pedro, capítulo 2, verso 13, diz aqui: estejam sujeitos por causa do Senhor a toda instituição humana, quer ao imperador como supremo, quer aos governadores que foram enviados por ele para punir os que fazem o mal e para louvar os que fazem o bem. Certo? Portanto, aqui novamente você realmente vê este imperativo para o Estado executar a justiça, para o Estado proteger aquilo que é bom e punir aquilo que é mal. Não é a passagem que você acabou de ler. Isso não tem a ver, isto é 1 Pedro capítulo 2, isso não tem a ver com desobediência e tratar as pessoas com gentileza e honrar as pessoas na sua comunidade. Não é legislar a lei de Deus por si só. Eu não leio isso. Portanto, não envergonhe a fé cristã quando estiver fora e sobre a comunidade. Não diga, bem, eu só respondo a Deus, não estou a responder a você. Era isso que ele lhe dava. Bem, eu diria que aqui está a questão, e aqui está a pergunta mais importante. Se não estás a legislar a moral, o que estás então a legislar? Comportamento civil. E em que isso se encarou? Qual é o padrão que determina o que deve ser o comportamento civil? Isso deve estar inserido num contrato social sobre o qual os Estados Unidos foram fundados em termos de questões de governo civil, onde se baseia no consentimento dos governados e na forma como concordamos em tratar-nos uns aos outros. Está bem, mas aqui está a questão. O que acontece quando se tem um tipo de sociedade onde existem pessoas que acreditam ou têm diferentes tipos de consenso? Aqui apelas como um padrão último para determinar o que é a moralidade objetiva? A Deus no juízo. Esse é o negócio de Deus julgar no juízo, mas não é da nossa conta. E o próprio Paulo foi muito claro neste princípio. O que tenho eu a ver em julgar os de fora da igreja, volta a 1 Coríntios 5, onde ele não se coloca nessa posição, porque os apóstolos ensinaram repetidamente sobre um dia de juízo em que Deus julgaria o mundo. Podemos esclarecer. Posso esclarecer uma pequena coisa antes de continuarmos? Porque quero ter certeza novamente de que tudo é sobre fazer com que as nossas definições estejam corretas. Fizeste um ponto interessante mais cedo. Disseste que se estás a ajudar alguém que está em suicídio, vais fazer algo mesmo que essa pessoa não queira, certo? Certo.
Agora, estás agora a aplicar isso a um nível nacional, certo? Estás a aplicar isso basicamente para dizer, ok, mesmo tu, ateu, vais ter que respeitar o que estamos a dizer, seja a tua última tabela da lei, ou a lei da primeira tabela, como Lei Jesus, ou o que quer que seja, certo? Vamos impor isto a ti. Bem, já que somos todos uma irmandade mundial, se quiseres, isso não significa que esse sistema, em última análise, também deveria ser aplicado a outras nações, quer elas concordem ou não? Então, para responder à tua pergunta de forma muito direta, Alex diria que sim. Qual é a diferença entre, portanto, a tua resposta é sim, mas qual é a diferença entre isso e ir numa cruzada? Deixe-me responder a isto da maneira que o Senhor respondeu, certo? Mateus capítulo 28, e vou ler isto. Isto é claro, muito familiar para aqueles que conhecem a grande comissão. Lendo a partir do versículo 16, diz aqui: Agora os 11 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus lhes havia indicado, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus aproximou-se e disse-lhes: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E eu concordo com esse ponto, mas você está familiarizado com outro versículo, e eu preciso encontrá-lo aqui. Diz, eu tenho certeza de que você já ouviu isso antes. Meu reino não é deste mundo, caso contrário, meus servos lutariam. João 18:36, certo? Então, dizer que é aceitável ir em uma cruzada, basicamente, e fazer com que essas outras coisas... ele está literalmente nos dando a ordem de... Caso contrário, meus servos lutariam, certo? Bem, irmãos, aqui está. Eu tive que pausar, cortar, porque senão nosso vídeo vai ser muito longo. Nós daremos continuidade amanhã ou depois da manhã, pela graça do Senhor, com este poderoso debate. Veremos mais adiante tudo aquilo que se falou aqui. Que estejamos preparados, irmãos, para aquilo que vem. Como vocês puderam ver no homem convidado, entrevistado, parece que ele não está para ceder a essa ideia, parece que não está para ceder a esta posição. Realmente, por mais que eles não cedam, é nosso dever dizer a verdade, mostrar a verdade. E mesmo assim, eu vos digo, isto vai acontecer porque isto é profético. Mas nós devemos fazer a nossa parte. Deus abençoe a todos. Vamos terminar com uma oração. Senhor, muito obrigado por ter estado conosco ao longo desta apresentação. Senhor, vem abrir nossa mente cada dia para compreender a Tua vontade, Senhor. Esteja conosco, traga-nos de volta amanhã para mais um encontro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não se esqueça de compartilhar este vídeo, pois eu considero muito importante para o tempo em que vivemos. Deus o abençoe. Até breve.